Segundo ano, tudo bem com vocês? Bora para nossa primeira aula do segundo bimestre? Bora! O tema dessa aula é a origem histórica do capitalismo. O objetivo dessa aula é que você compreenda a origem histórica do capitalismo, que você entenda o contexto geral de como é que ele criou forças, como é que o capitalismo chegou onde ele está agora. Beleza? O capitalismo se origina na Europa entre os séculos 14 e 15, marcando uma transição muito importante, a transição do feudalismo para a Idade Moderna. E surge também com o renascimento comercial e urbano e também com a ascensão da burguesia, que vocês sabem muito bem, e o acúmulo de capital através do mercantilismo e as grandes navegações, que acabaram se consolidando posteriormente com a Revolução Industrial no século XVIII. Vou falar rapidamente aqui nessa pequena introdução as principais fases e características da origem do capitalismo. Bom, primeiro, a decadência do feudalismo. O sistema de trocas naturais e servidão medieval deu lugar ao comércio. O uso de moedas e produção artesanal nas cidades, que eram os burgos, incentivaram essa queda do feudalismo. Entre os séculos 14 e 15, caracterizou-se pela busca de metais preciosos, exploração colonial e forte intervenção dos estados nacionais na economia. E qual foi o papel da burguesia? Bom, era uma classe emergente que acabou acumulando capital, riquezas e, através do comércio, a burguesia passou a dominar as relações econômicas, desafiando a estrutura feudal. Aí nós temos o capitalismo industrial, que é a Revolução Industrial no século XVIII. Vocês vão vendo aí que foi devagar, né, gente? Não foi assim um negócio, pá, do nada, não. O trem estava lá no século XV, XVI, a Revolução Industrial acontece no século XVIII, então se passou muito tempo. Então, com a Revolução Industrial, acabou consolidando um sistema mais forte que alterou o modo de produção com máquinas a vapor, produção em escala e também a consolidação do trabalho assalariado. E esse sistema, ele se baseia na propriedade privada e nos meios de produção, sempre na busca pelo lucro e na economia de mercado. É o que nós temos até hoje, certo? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos falar disso tudo que eu acabei de falar nessa introdução breve e vamos falar de forma um pouquinho mais detalhada. Eu quero a sua atenção aqui comigo, tá bom? Ao longo da história, as sociedades organizaram a produção e a economia de maneira bem diferente. Durante a Idade Média, predominava o feudalismo, um sistema baseado na posse de terra. Ai, professora, eu não lembro o que é feudalismo. Feudalismo era um sistema baseado na posse de terras, na agricultura e nas relações de dependência entre senhores, feudais e os seus servos. Mas a partir do final da Idade Média, entre os séculos XV e XVIII, a Europa começou a passar por profundas transformações econômicas, transformações sociais e transformações políticas. E essas transformações deram origem a um novo sistema econômico, que foi o capitalismo. O capitalismo é um sistema baseado principalmente em 3 elementos. Bora gravar esse negócio, bora gravar. Propriedade privada, busca pelo lucro e produção voltada para o mercado. Para você entender como esse sistema surgiu, nós precisamos analisar alguns processos históricos importantes que eu já citei na introdução desse vídeo. Primeiro foi o enfraquecimento do feudalismo. A crise do feudalismo começou a partir do século XIV. E alguns fatores contribuíram para isso. Vamos ver quais são. Primeiro, o crescimento das cidades, o aumento do comércio, o surgimento de novas rotas comerciais e o fortalecimento de uma nova classe social.
A burguesia. E a burguesia era formada principalmente por comerciantes, banqueiros e artesãos que viviam nas cidades e enriqueciam com atividades comerciais. Diferente dos nobres feudais que baseavam sua riqueza na terra, a burguesia acumulava riqueza através do comércio e do dinheiro. Outro motivo para que o capitalismo viesse a se fortalecer e também a surgir: a expansão marítima e comercial. Entre os séculos XV e XVI, países europeus como Portugal e Espanha iniciaram as grandes navegações porque eles queriam colonizar. Invadir, atacar, formar novas nações, polvinho atrevido. Esse processo ficou conhecido como expansão marítima e comercial, e as viagens possibilitaram a descoberta de novas rotas comerciais, colonização de territórios na América, África e Ásia, exploração de metais preciosos e expansão do comércio mundial. Esse crescimento do comércio internacional aumentou muito a circulação de riqueza na Europa e fortaleceu ainda mais a burguesia. E disso surgiu o quê? Eu já até falei na introdução, você tem que saber. O mercantilismo. E durante esse período, os estados europeus adotaram uma política econômica conhecida como mercantilismo. Professora, eu não lembro o que é mercantilismo. Presta atenção. O mercantilismo defendia que a riqueza de um país dependia da acumulação de metais preciosos, como o ouro e a prata. E algumas práticas mercantilistas incluíam incentivo ao comércio, exploração de colônias, controle da economia pelo Estado, proteção das atividades comerciais nacionais. O mercantilismo acabou ajudando a fortalecer o comércio e a acumulação de capital, preparando o caminho para o capitalismo. E aí, para culminar, para fechar com chave de ouro, veio a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII e trouxe industrialização, e a partir da industrialização algumas coisas surgiram, o uso ostensivo de máquinas, fábricas, produção em larga escala e trabalho assalariado. E antes disso, a produção era artesanal e feita em pequena escala. Com as fábricas, a produção se tornou muito mais rápida e voltada para o mercado. E esse processo consolidou o capitalismo como sistema econômico dominante. Agora vamos ver as características do capitalismo. Você ainda está comigo aqui, né? Então continua, bora! Podemos resumir assim, algumas características principais do capitalismo: propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado, produção voltada para o mercado, busca constante pelo lucro e a acumulação de capital. Essas são as características do capitalismo. E para concluir, nós podemos dizer que o capitalismo não surgiu de repente. Ele foi resultado de um longo processo que envolveu a crise do feudalismo, o crescimento do comércio, a expansão marítima e o mercantilismo. E para fechar com chave de ouro, a Revolução Industrial. Essas transformações mudaram profundamente a economia e a organização da sociedade, dando origem ao sistema que ainda predomina no mundo inteiro, no mundo contemporâneo. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. A nossa primeira aula do segundo bimestre.